Molly convida seus melhores amigos para jantar, Rose, Bianca, Tom e Silvio. Tudo corre bem, mas no meio da noite, Molly percebe que um de seus livros está faltando. Esse item é muito especial, pois ela esconde todo o seu dinheiro nele. E ela nunca contou a ninguém sobre isso. Molly questiona seus amigos, mas cada um deles jura não ter nada a ver com o roubo. Você pode ajudar a Molly a identificar o ladrão? É o Tom. Ele está sentado sobre o livro roubado. A detetive Tina recebeu várias denúncias de fraude cibernética esta semana. As pessoas reclamam que todo o dinheiro desapareceu de suas contas bancárias. A detetive Tina sai para investigar o caso. Ela se reúne com 3 testemunhas roubadas e pede que lhe mostrem seus telefones. Ela espera encontrar algum tipo de bug ou aplicativo. O que eles têm em comum? Todos eles têm o mesmo aplicativo. Bella está visitando a Índia. Ela deixa suas malas no hotel e vai explorar o mercado local. De repente, um estranho se aproxima dela e tenta lhe vender algumas lembrancinhas. Senhora, herdei esses tesouros de meus ancestrais. Eles têm milhares de anos. Bella fica muito animada. Ela adora lembranças raras. Ela analisa os itens cuidadosamente e fica furiosa. Você é uma fraude! Como ela soube? Dê uma olhada nesta estátua. Ele está usando fones de ouvido. Este cálice de ouro tem uma gravação feita em 2002, portanto também não pode ter milhares de anos. E agora vamos dar uma olhada mais de perto no colar. Ele consiste em moedas de 1 centavo de dólar. Antigamente elas nem existiam. Carla está andando de scooter em seu parque favorito. De repente alguém joga uma maçã em suas costas e ela cai. Carla olha ao redor e encontra 3 suspeitos. Ela decide interrogá-los. A Glenda diz: eu estava apenas alimentando um esquilo fofo e tirando fotos. A Britney diz: eu estava tomando sol na grama e lendo um livro, nem sequer olhei em sua direção. E o Sérgio diz: eu gravei um podcast para meus seguidores, então nem olhei em volta. Talvez a maçã tenha caído desta árvore por acidente. Um deles é culpado. Você consegue adivinhar quem? A Carla foi atingida por uma maçã vermelha com uma etiqueta de preço amarela, mas a macieira mencionada pelo Sérgio só tem maçãs verdes. Enquanto isso, a Britney tem um monte de maçãs vermelhas na bolsa, e elas têm etiquetas amarelas semelhantes. Pega no flagra. William vai ao restaurante com seus amigos Mirko, Cristal e Alex. Ele pede seu cheesecake favorito. Finalmente, o garçom traz a porção de William para a mesa. Ele pega e come um morango do top e depois se lembra: ah não lavei as mãos. Vocês podem, por favor, cuidar da minha sobremesa? Depois de um tempo, ele volta e descobre que seu prato não está mais lá. O William questiona seus amigos. O Mirko diz: desculpe, recebi uma ligação urgente do trabalho e fui lá para fora. A Cristal diz: seu cheesecake estava tão delicioso que eu pedi um para mim também. Não vi o que aconteceu porque também fui lavar as mãos. E o Alex diz: desculpe, saí da mesa para pegar o número desta senhora. Acho que ela é minha alma gêmea. Quem pegou o cheesecake do William? Dê uma olhada no prato da Cristal. O mesmo morango que o William tirou de seu bolo está faltando. Portanto, provavelmente a sobremesa é dele e a Cristal está mentindo. Alguém desenhou um pentagrama no chão da sala do diretor. Você consegue adivinhar quem tentou amaldiçoá-lo? Foi o zelador. Tem uma mancha de tinta no uniforme dele, e símbolos semelhantes podem ser encontrados em seu boné. Um grupo pop está viajando em um trem de alta velocidade. Eles estão indo para um grande show em outro país. Tudo está indo bem, mas de repente as luzes se apagam. Alguém está se movendo no escuro e todos ouvem uma mulher gritando:
Finalmente as luzes se acendem novamente, mas uma das cantoras, Kelly, está desaparecida. Um inspetor local encontra o telefone dela no chão e questiona as testemunhas. Julia diz: "Eu estava do outro lado do vagão e então ficou tudo escuro. Não sei o que aconteceu." O Sam diz: "A Kelly estava ao meu lado. Nós conversamos e depois ela desapareceu." E o Paulo diz: Eu me senti mal, então me sentei e fechei os olhos. Ouvi algo, mas não vi nada. "Quem está mentindo?" A Julia, ela disse que estava no outro lado do vagão, então por que o grampo de cabelo dela está na cena do crime? Você consegue encontrar 10 diferenças entre estas duas imagens? Pronto para ver as respostas? Aqui estão elas. E quanto a estas plantinhas fofas, você consegue ver 10 diferenças entre as duas imagens? O tempo acabou. Aposto que você não conseguiu identificar todas as 10. Aqui estão elas. E quanto a estas duas imagens, você consegue encontrar 10 diferenças? Vamos conferir a resposta. A polícia há muito tempo rastreia o Jacó. Eles suspeitam que ele esteja envolvido no contrabando de diamantes, mas não tem nenhuma prova. Eles decidem verificar minuciosamente sua bagagem. O Jacó chega ao aeroporto com uma pequena maleta. O que há de suspeito nela? Ele usa um barbeador elétrico. Por que ele precisa de creme de barbear? Os diamantes devem estar dentro do tubo. Billy leva sua família a um parque de safari. Você consegue identificar algo estranho? As girafas não têm chifres e os leões não usam óculos. E quanto a esta imagem, você consegue ver o que está errado aqui? Este flamingo está usando sapatos elegantes e o elefante tem 5 patas. Você consegue encontrar a torneira mais rápida só de olhar estas imagens? A segunda. Vamos tornar a tarefa um pouco mais difícil. Aqui está um novo conjunto de torneiras. Você consegue adivinhar a mais rápida? A primeira. Qual jogador marcará o gol? Somente o terceiro jogador pode chegar ao ponto final. Esta é a rota que ele deve escolher. Você consegue encontrar estes 5 itens na imagem? Aqui estão eles. E quanto a essa enorme pilha de coisas, você consegue encontrar estes 5 itens?
Pronto para ver a resposta? Veja aqui. Você consegue encontrar a peça certa? Somente a segunda se encaixa perfeitamente. A esposa do Rob decide pregar uma peça nele e muda a senha de 6 números do cofre. Ela deixa uma pista para que o Rob possa decifrar o código. Você pode ajudá-lo? Dê uma olhada mais de perto na dica. Tem um alfabeto com 4 letras marcadas, mas sabemos que a senha consiste em 6 números. Para decifrar o código, precisamos contar a posição de cada letra no alfabeto. A implica 1, E 5, J 10 e M 13. Portanto, o código final é 151013. Tatiane está preparando uma poção do amor. Ela encontrou uma receita em um antigo livro de feitiços, mas infelizmente os 3 últimos ingredientes estão codificados. Aqui está uma dica para decifrar o primeiro. Às vezes posso ser um tablete, mas não sou um remédio. Posso ser espalhado em sua torrada. Sou um produto lácteo. Alguma ideia do que possa ser? Manteiga. Aqui está uma dica para o segundo ingrediente. Posso ser pequena, posso ser enorme e muito difícil de ser roubada. Esculpa-me, coloque uma vela e acenda-a com um fósforo. Que ingrediente é? É uma abóbora. Até eu entendi essa. E agora vamos tentar decifrar o último ingrediente. Essa coisa vem como um pequeno grão, mas não é arroz nem areia. É frequentemente usado no cozimento, para que a comida não fique sem sabor. O que pode ser? O último ingrediente para a poção do amor da Tatiane é o cloreto de sódio. Ops, quero dizer sal. A Lillian recebe um convite para uma festa de casamento. Ela chega e vê 3 coisas estranhas logo de cara. Você também consegue identificá-las? Dê uma olhada mais de perto na noiva. Tem um zumbi escondido sob a saia dela. Além disso, tem o planeta Terra no céu em vez da Lua. E o relógio está girando no sentido anti-horário. Bem, está tudo errado. Molly está relaxando em seu banheiro após um longo dia de trabalho. Mas você consegue ver algo estranho aqui? Ela está usando um hambúrguer em vez de uma esponja comum. Que batatinha para acompanhar. Uma competição de exposição de cães está acontecendo na cidade. Um Golden Retriever chamado Toby ganha o ouro, mas após um concurso, um zelador encontra o Toby inconsciente nos bastidores. A detetive Tina chega à cena do crime em 15 minutos. Ela faz apenas uma pergunta aos suspeitos. O que você estava fazendo nos últimos 15 minutos? Harry, tutor do Golden Retriever rival, diz: Eu estava escovando meu cachorro. Eu queria que ele brilhasse como um diamante no concurso. Sandra, a fotógrafa local, diz: Eu estava tirando fotos dos cães e seus tutores. O Sr. Green, o juiz, diz: Eu estava conversando com os repórteres. E o zelador, Frank, diz: Encontrei o Toby e liguei para a emergência imediatamente. Depois deixei ele com seu tutor e fui limpar os banheiros. Quem está mentindo? O Harry. Por que ele precisaria preparar o pelo de seu cachorro? O concurso já terminou? Lisa quebra a unha e vai a um salão de beleza para consertá-la. Lá conhece 3 manicures. Uma delas é uma impostora. Você consegue adivinhar quem?
A terceira senhora. Ela está usando uma colher de chá em vez dos instrumentos comuns de manicure. Apenas mais um dia comum no escritório. Mas espere um pouco. Está vendo algo estranho? Esta lâmpada não tem nenhum fio. O que você acha desta cena? Tem alguma coisa estranha aqui? Este empresário está segurando um pincel de artista. Cássio é um policial. Ele entra na lavanderia pública local depois do trabalho. Lá vê uma mulher chorando. Ela grita: "Policial, por favor, me ajude! Alguém roubou minhas roupas! Era meu conjunto favorito!" O Cássio interroga 3 suspeitos entre os clientes. A Lisa diz: "Passei os últimos 30 minutos aqui, mas sempre assisto a filmes no meu tablet enquanto espero, então não vi nada." O Brian diz: "Acabei de chegar aqui para lavar meus próprios lençóis. Pode verificar minhas sacolas se não acreditar em mim." E por fim, a Nina diz: "Fiz uma chamada de vídeo com meu namorado enquanto esperava minha roupa secar. Não tem como eu ter visto outras coisas." Quem está mentindo? A Lisa deu uma olhada mais de perto. O tablet dela está quebrado e desligado, portanto ela não poderia estar assistindo a um filme. Você consegue identificar algum fantasma nesta imagem? Aqui. E quanto a esta cena, você consegue identificar algum fantasma nela? Olá! Pedro é um famoso blogueiro de viagens. Ele recebe um convite para visitar a praia secreta mais sofisticada do mundo. Mas o mapa tem uma pegadinha. Você pode ajudar o Pedro a escolher a rota certa. Somente a opção B o levará ao destino final. Bem, você é um detetive particular e trabalha em uma cidade habitada por pessoas e criaturas mágicas. E vai ter uma noite difícil. A lua cheia está chegando, período em que as pessoas e os monstros enlouquecem. Como qualquer detetive, escreve suas suposições em um diário para que possa revisar os resultados mais tarde. É de tarde. Você está sentado no seu escritório. Cai um raio e alguém bate na porta ao mesmo tempo. Uma mulher pálida entra na sala e pede ajuda. Você percebe uma pulseira no braço dela. O irmão zumbi dela é acusado de roubar algumas joias, mas ela tem certeza de que ele não é culpado. A mulher o pede para provar isso. Você chega na loja, na vitrine quebrada onde as joias costumavam ficar, vê impressões digitais. Há 3 suspeitos: um lobisomem, um elfo e um zumbi. Qual deles é o ladrão? O elfo. O zumbi tem mãos esqueléticas e o lobisomem tem patas peludas. Apenas o elfo poderia deixar impressões digitais como os humanos. Você dirige pelas ruas e vê um grupo de pessoas suspeitas paradas na margem do rio. Aí para e sai do carro. As pessoas o veem e correm na direção oposta. Você corre atrás delas na areia ao longo da água, mas não consegue alcançá-las. Olha em volta, mas não vê ninguém. Então percebe que isso foi uma alucinação sua, desencadeada por longas noites sem dormir. Como descobriu isso? Você correu atrás dessas pessoas na areia, mas só consegue ver as pegadas das suas botas. Agora está voltando para o carro e ouve alguns gritos vindos da água. Uma mulher está pedindo socorro. Você corre para o rio e nada em direção a ela, que está se afogando. Mas quando se aproxima dela, vê 3 pessoas. Elas estão gritando, mas apenas uma delas é um ser humano de verdade e precisa de ajuda. As outras são sereias que querem atraí-lo para o reino delas. Como descobrir quem é a mulher de verdade? Mergulhe e veja qual tem rabo de peixe.
Você salva a mulher e vai pro carro. Começa a chover. Como não quer pegar um resfriado, decide trocar de roupa no seu apartamento. Mas, de repente, ouve alguém gritar por socorro do lado de fora. Então sai correndo do apartamento e se esquece de trancar a porta. Uma mulher está chorando na rua. Ela está parada perto da via. Ao longe, você vê um carro saindo em alta velocidade. Ela diz que acabaram de roubar o automóvel novo dela. Você entra no seu carro e começa a perseguir o criminoso. O suspeito sai do veículo e corre em direção a uma casa abandonada. Pula a cerca e desaparece lá dentro. Você vai atrás dele. Em um pequeno corredor, 5 zumbis estão caminhando em direções diferentes. Mas zumbis não dirigem carros. Um deles é o ladrão fingindo ser um zumbi. Quem é ele exatamente? Zumbis não suam. E uma das criaturas que você vê está coberta de suor. Ele é o criminoso que está fugindo. Você anda pelas ruas e vê uma postagem de alerta sobre lagartos humanos atacando os habitantes da cidade. Então se lembra de ter investigado este caso, mas não conseguiu encontrar esses répteis. Agora é preciso ir ao parque. Por vários dias, um grande lobisomem tem assustado as pessoas ali. Você sabe que ele tem uma esposa, que é a única pessoa capaz de acalmar o monstro e ajudá-lo a retornar à sua forma humana. Você encontrou 3 garotas. Cada uma delas pode ser a que está procurando. Então pede para que a esposa se aproxime dele. Mas nenhuma admite que é aquela que procura. Portanto, é preciso fazer sua própria escolha. Está vendo alguns fios na roupa desta garota? É o pelo do lobo, o que significa que essa é a esposa. Ela caminha até o monstro, abraça o lobisomem e ele se transforma em humano. Você está com fome e passa por uma pizzaria. O dono do restaurante diz que alguém tirou do cofre todo o faturamento da semana. O ladrão usava luvas e não deixou impressões digitais. As câmeras de vídeo estavam desligadas. Você sabe que essa pizzaria teve vários incidentes semelhantes no ano passado. Todas as vezes, a seguradora pagava ao proprietário a totalidade do valor roubado. Você tem certeza de que o dono pegou o próprio dinheiro para acionar o seguro novamente. Dê uma olhada no escritório e prove que o proprietário é culpado. Olhe para a grade da saída de ar. Atrás dela, dá para ver os maços de dinheiro roubado que estava procurando. A noite é longa pela frente e você está com sono. Então vai a uma pequena cafeteria para tomar um café. Dá o dinheiro para a vendedora e pega o copo com a bebida. Aí, toma um gole e percebe que a mulher está em perigo agora. Como sabe disso? Está escrito "Socorro" no copo que ela acabou de lhe dar. Você decide não sair do café e se senta em uma mesa. É possível ver um homem com uma capa de chuva preta e capuz sentado do outro lado do salão. A garota atrás da caixa registradora está olhando para ele com cautela. Você fita em direção a este visitante por alguns segundos e percebe que o cara é um vampiro. O que o faz pensar isso? É noite lá fora, dá para ver o seu reflexo na janela. O homem encapuzado também está sentado perto da janela, mas não há reflexo nela. Ele é um vampiro. Deu para se animar um pouco com o café. Você está andando na rua, perdido em seus pensamentos. É por isso que não percebe um buraco de manutenção aberto à sua frente. Então cai nele e vai parar em um esgoto escuro. Eca! Felizmente não está ferido. E dá para ouvir o ruído lá longe. Você liga a lanterna e caminha lentamente para frente. Logo se depara com uma gaiola com várias pessoas dentro. Dizem que um cientista maluco as capturou e as colocou nesta gaiola para realizar experimentos. É preciso libertar os prisioneiros. Mas onde encontrar a chave? Inspecione cuidadosamente o laboratório. Um dos frascos com produtos químicos na prateleira tem uma chave dentro. Você o pega e está prestes a abrir a gaiola, mas o cientista retorna. Ele diz para não fazer isso. As pessoas lá dentro são, na verdade, lagartos mutantes. O cientista admite que acidentalmente transformou crocodilos normais em humanos e que conseguiu pegar os monstros e colocá-los na gaiola. Ele vai transformá-los de volta em répteis e soltá-los.
Os prisioneiros dizem que são humanos e que o cientista está mentindo. Em quem você acredita? Você decide não abrir a gaiola. Lá dentro, perto das pessoas, é possível ver pedaços de pele e escamas caídas. Cobras e outros répteis as eliminam quando fazem troca de pele. Você acredita no cientista e ele promete que em breve consertará tudo. De volta à rua. Ela está tão suja e desconfortável quanto o esgoto. Perto dali, um raio atinge algo. Você ouve alguém gritando e corre para lá. Um prédio de vários andares está em chamas. Uma senhora está chorando. Ela deixou o gato no apartamento. Os bombeiros podem não conseguir salvá-lo. Então você decide fazer isso sozinho. Então sobe até o último andar usando uma velha escada de incêndio. Ela desmorona logo atrás. Felizmente você consegue pular para dentro da janela, caindo dentro do apartamento da idosa. Várias portas levam a quartos diferentes. Você não tem tempo para verificar cada uma delas, pois o fogo está se aproximando. Onde está o gato? Essa porta está arranhada na parte inferior. Essas são marcas de garras. O bichano deve estar lá. Você abre a porta e vê um grande puma preto. O fogo está por toda parte e não dá para sair pela entrada principal. Há uma janela que dá para o quintal e uma escada de incêndio. Por onde ir? A escada de incêndio desabou quando você estava tentando entrar no apartamento. Na janela dá para ver a árvore. Parou de chover, mas já é de manhã. Cansado, você chega no seu apartamento. Aí vira a chave, abre a porta, entra e percebe que tem alguém ali. Como descobriu? Você estava com pressa e se esqueceu de trancar a porta do apartamento ao sair. Alguém entrou e a trancou por dentro. Foi necessário usar a chave para abri-la. Aí vê uma silhueta humana parada nas sombras e percebe que conhece essa pessoa. Quem é? É a mulher que lhe pediu para ajudar o irmão dela. Ela estava usando uma pulseira vermelha. A silhueta tem o mesmo acessório. Vim aqui agradecer pessoalmente. A porta estava aberta, mas você não estava em casa, ela diz. A mulher pergunta quantos enigmas resolveu naquela noite. Você percebe que é hora de ver como foi. 0 a 3 pontos. É muito cedo para sair, para patrulhar as ruas de uma cidade perigosa e ajudar as pessoas. Você precisa de mais experiência. Pratique e resolva mais enigmas lógicos. 4 a 8 pontos. Nada mal. Você já resolveu mais da metade dos seus casos. A cidade agradece por isso. 9 a 11 pontos. Você é um dos melhores detetives dessa cidade. Todos os dias ajuda as pessoas, mas sente que pode fazer ainda melhor. 12 a 14 pontos. Sirene dos carros da polícia, gritos, rostos suspeitos em becos escuros. Você não consegue viver sem isso, e a cidade não pode viver sem você. Paula estava sozinha em um quarto de hotel. De repente, alguém bateu na porta e um homem entrou no quarto. Mas quando ele viu a Paula, se desculpou e disse que devia ter entrado no quarto errado. Assim que ele saiu, a Paula chamou a polícia. Por quê? A Paula achou que tinha algo errado porque o homem bateu na porta antes de entrar. Se ele realmente acreditasse que era o seu quarto, não teria batido. Ele deve ter feito isso para verificar se havia alguém dentro. 4 pessoas estão sentadas em uma mesa ao seu lado em um café. Há um homem, Jason, e 3 mulheres, Rosa, Sarah e Clara. Você consegue adivinhar qual mulher é a esposa do Jason? Mesmo que a Sarah esteja usando uma roupa que se parece muito com a que Jason está vestindo, ela não é a esposa dele. Ela não tem uma aliança. A Clara também não tem aliança, mas a Rosa tem uma que combina com a dele. Existem 12 andares em um prédio residencial. Quanto mais alto o andar, mais pessoas moram nele. Para qual andar o elevador vai com mais frequência? Para o primeiro andar, os moradores de todos os andares descem para o primeiro. Certo dia, Annabella estava remexendo no sótão de sua tia quando acidentalmente tropeçou em 5 correntes curtas, cada uma feita de 4 elos de prata.
Ela achou que seria ótimo se combinasse todas elas em uma grande corrente de 20 elos. Quando voltou para a cidade, Annabella levou consigo aquelas pequenas correntes para um joalheiro. Ele disse que custaria R$5 para cada elo de prata que ele teria que quebrar e selar novamente. Quanto custará a corrente? A Annabella poderia fazer isso por R$25 se dissesse ao joalheiro para quebrar um elo de cada corrente. Mas ela era muito inteligente, então pediu ao joalheiro que quebrasse os 4 elos de uma corrente e os usasse para prender as outras correntes, o que lhe custou R$20. Um dia, Stefania se perdeu na floresta, e não é de se admirar que no final ela encontrou a casa de uma velha bruxa. A porta se abriu e ela entrou. A bruxa acabou sendo muito gentil e prometeu a Stefania realizar um sonho se ela decifrasse um enigma. A Stefania estava sonhando com um novo telefone, então ela concordou. A bruxa perguntou: se 11 mais 3 é igual a 2, quanto é 8 mais 6? Demorou um pouco para Stefania encontrar uma resposta, mas ela acertou em cheio. O que ela respondeu? (11 mais 3 é igual a 2 horas. 8 mais 6 é igual a 2 horas também. Você está ficando com fome e quer ferver um ovo por 2 minutos. Se você tiver apenas uma ampulheta de 3 minutos, uma de 4 minutos e outra de 5, como você pode ferver o ovo por apenas 2 minutos? Quando você vira a água fervendo, vire as ampulhetas de 3 e 5 minutos. Quando a de 3 minutos acabar, você precisa colocar o ovo na água fervente. Você terá 2 minutos marcados naquela de 5. E quando terminar, tire o ovo da água e aproveite sua refeição. O Sr. Wright tinha uma pequena loja em Chicago chamada 5 Bandeiras, mas havia 6 bandeiras penduradas do lado de fora. Ele poderia facilmente corrigir esse erro, mas não o fez. Você consegue descobrir o motivo? No começo, era apenas um engano, mas depois o Sr. Wright percebeu que as pessoas costumavam vir à sua loja para contar sobre esse problema, o que aumentava suas vendas. Um rei sábio percebeu que estava cansado de todo o trabalho árduo que tinha que fazer, então decidiu encontrar alguém que pudesse substituí-lo. Ele resolveu fazer um desafio, e quem o acertasse se tornaria o novo rei. Qualquer um que quisesse subir ao trono precisava colocar um pepino inteiro em uma garrafa de vidro, sem cortar o pepino ou danificar a garrafa. Os participantes tiveram uma semana para fazê-lo. Este desafio parecia impossível, por isso apenas 5 pessoas decidiram participar e houve somente um vencedor. Como ele colocou o pepino na garrafa? Ele colocou um pepino bebê ainda broto na garrafa. Os pepinos crescem muito rápido, então ele teve tempo suficiente para vencer a competição. Se estiver chovendo à meia-noite, você pode esperar que em 72 horas estará ensolarado? Não, em 72 horas vai ser noite de novo. Você vê uma banheira cheia de água. Você tem uma colher, uma xícara e um balde. O que escolhe para esvaziar a banheira? Óbvio, abrir o ralo. A Alice se formou em matemática na universidade. Suas colegas de quarto queriam testar sua inteligência. Elas pegaram 3 envelopes e escreveram mensagens curtas neles. Em seguida, colocaram as respostas às perguntas da prova da Alice em um dos envelopes. Apenas um envelope tinha uma mensagem verdadeira escrita nele, os outros 2 falsas. A Alice não tinha permissão para abrir os envelopes e só podia escolher um. A primeira mensagem dizia: não há respostas de prova aqui. A segunda era: as respostas da prova estão aqui. E a terceira mensagem dizia: as respostas da prova não estão no segundo envelope. Qual envelope a Alice deve escolher? O terceiro. Ele fala a verdade, o que significa que as respostas do exame estão no primeiro envelope. A Joana e o José estavam em lua de mel na França. No primeiro dia, fizeram um tour pela cidade de Paris e deixaram todas as suas coisas no quarto do hotel.
Quando voltaram, alguém estava parado do lado de fora da porta, tentando entrar. O casal ligou imediatamente para a recepcionista, mas o homem alegou que a Joana e o José deviam a ele algum dinheiro pelas viagens que fizeram nos últimos 4 dias. A recepcionista soube imediatamente que o homem estava mentindo. Como ela descobriu isso? Era o primeiro dia do casal no hotel. O Robson e a Ana estavam de férias. Um dia, a Ana lhe disse que não poderia ir à praia com ele porque não estava se sentindo bem. Quando Robson voltou à sala para pegar seu telefone, a Ana havia sumido. Ele a encontrou perto da piscina e perguntou: "Você está sozinha aqui?" Ela acenou com a cabeça, mas o Robson percebeu imediatamente que ela estava mentindo. Como? Havia 2 refrigerantes em sua mesa e 2 travessas de frutas. Aparentemente, essas também seriam as últimas férias do Robson e da Ana juntos. O Gregório tinha a missão de tirar algumas fotos da natureza para o seu blog. Enquanto caminhava pela floresta, ele caiu em um poço profundo. Ele tentou sair de lá, mas em vão. Quando se segurou em uma pedra, ela cedeu e a água começou a derramar no interior. O poço estava enchendo rápido. O Gregório viu uma bola murcha, um barril vazio e um pedaço de tábua de madeira. O que ele deve usar para sair do poço? A bola murcha é muito pequena e tem uma fenda na lateral. A tábua de madeira não suportará seu peso. A melhor opção é o barril vazio. Ele manterá o Gregório à tona. O Paulo e a Pauline partiram para a lua de mel e pediram à vizinha que cuidasse da casa deles. Quando voltaram, a mulher descobriu que havia perdido todas as suas joias caras por causa de uma queda de energia. A mulher havia escondido suas joias em um lugar supostamente seguro. A casa não foi roubada. A vizinha era uma pessoa honesta. As joias sumiram por acidente. O que aconteceu? A esposa escondeu suas joias no freezer em uma sacola com comida congelada. Após a queda de energia, toda a comida estragou. A bondosa vizinha decidiu ajudar e jogou fora toda a comida estragada, junto com as joias. Tem um barril de água no quintal. Você olha dentro e diz que está cheio acima da metade, mas seu amigo argumenta que está menos da metade. Como você pode descobrir quem está certo sem usar ferramentas de medição ou remover a água do barril? Incline o barril para que a água toque na borda. Se der para ver o fundo, é porque o barril está menos da metade cheio. Se o fundo ainda estiver coberto de água, o barril está cheio acima da metade. O Marcos, o Joel e o Bob trabalham como gerentes no mesmo escritório. Um dia, um deles foi despedido e outro foi promovido. O gerente restante quis se demitir em um primeiro momento, mas depois mudou de ideia. Você sabe que aquele que foi despedido é mais velho que os outros e é solteiro. O Joel é mais jovem do que o gerente que decidiu permanecer no trabalho e ele não conhece a esposa do Bob. Quem foi despedido? Não foi o Joel, porque ele é mais jovem do que o gerente que ficou. Também não é o Bob, porque ele é casado. Isso significa que o Marcos foi demitido, o Joel foi promovido e o Bob decidiu permanecer em seu cargo. Certo dia, a Karen teve que ir ao hospital. Assim que entrou no prédio, sentiu que havia algo errado com aquele lugar. Caminhando pelo corredor, ela viu 2 enfermeiras. Quem é a falsa enfermeira? É aquela mais à direita. Olhe, os sapatos dela estão sujos e ela mal sabe segurar uma seringa. Fique longe dela, Karen. O Adão é um especialista em TI bem-sucedido que trabalha de casa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele raramente vai a algum lugar, mas há uma semana decidiu sair de férias. Ele fez as malas e saiu. Uma semana depois, quando voltou, percebeu imediatamente que alguém esteve em seu apartamento enquanto ele estava fora. Como ele mora sozinho, imediatamente chamou a polícia. Por quê?
Antes de sair, havia uma lixeira cheia de papéis e embalagens de doces. Quando ele voltou, a lixeira estava vazia. A Adele adora viajar e faz isso sempre que pode. Ela tirou alguns dias de folga e se dirigiu ao aeroporto, para um novo destino. Naquela manhã havia apenas 4 voos. Paris, com partida às 7 horas. Nova York, com partida às 7h30. Los Angeles, com saída às 8h05. E Sydney, com saída às 8h10. Qual o destino da Adele? Ela voará para Sydney. Veja, na mala tem vários adesivos. Um adesivo com a Estátua da Liberdade, o que significa que ela já esteve em Nova York. Aquele com a Torre Eiffel significa que ela já viajou para Paris. E veja o adesivo, eu amo LA. Ei, divirta-se na Austrália, Adele. O Bruno possui uma corporação multibilionária. Já se passaram vários meses desde que ele começou a procurar um novo chefe para um dos departamentos, mas ainda não encontrou. Olhando os novos currículos que sua secretária deixou em sua mesa, ele percebeu que um candidato mentiu sobre sua experiência. Quem foi? Existem 3 currículos. Cada um deles tem a idade, experiência profissional e escolaridade dos candidatos. Mas como alguém nascido em 2000 pode ter um doutorado em economia? Quando a Jéssica voltou do trabalho, percebeu que alguém havia roubado um quadro caro de seu quarto, que ficava pendurado logo acima da cama. Ela imediatamente chamou a polícia e explicou o que aconteceu. A Jéssica afirmou que não tocou em nada naquele quarto. E quando percebeu que a pintura havia sumido, o chamou para investigar. A polícia a apreendeu no local. Por que ela foi presa? A Jéssica diz que não tocou em nada, mas a cama está perfeitamente arrumada. Se tivesse havido um roubo, a cama estaria uma bagunça. Não seria possível pegar o quadro sem pisar nela. Um troll perverso pegou a Marge e a trancou em uma das salas de seu castelo. Ele disse ser impossível sair dali. A sala tem 3 portas de saída, todas equipadas com sensores de movimento. Se a Marge abrir a primeira porta, acionará o mecanismo que enche a sala com gás tóxico. Se abrir a segunda porta, ela iniciará outro mecanismo. Um sensor detectará seu movimento e um enorme peso cairá imediatamente. Atrás da terceira porta, há um monte de mosquitos venenosos pelo qual ninguém consegue passar. Apesar de tudo, a Marge conseguiu escapar. Como? Ela enganou o sensor de movimento atrás da segunda porta, fazendo-o pensar que era ela quem estava se movendo. Mas na verdade, ela primeiro jogou o sapato. O grande peso caiu e a Marge fugiu, de pés descalços. Você tem 5 lápis. O verde, o azul e o laranja são curtos. Os lápis vermelho e amarelo são longos. Você precisa organizá-los em uma ordem especial. Lápis longos ficam próximos uns dos outros. O lápis verde fica entre o lápis laranja e o vermelho. O lápis nas bordas são de tamanhos diferentes. O quarto lápis é curto. A ordem correta é amarelo, vermelho, verde, laranja e azul. Você trabalha em um supermercado e precisa organizar 3 caixas da mais leve à mais pesada. Você sabe que a caixa amarela é mais pesada que a preta. 2 caixas pretas têm o mesmo peso que as caixas amarela e rosa juntas. Ok, esse aqui é bem simples. Primeiro vai a caixa rosa, a mais leve. Aí você precisa colocar a caixa preta e depois a amarela, que é a mais pesada. Ei, você tem que fazer coisas estranhas no trabalho. O detetive Heitor seguia um criminoso. Infelizmente ele não sabia como era o rosto dele, pois o criminoso sempre usava um capuz e grandes óculos escuros. O detetive sabia que ele estava escondido em uma das 3 casas da rua do mercado. Quando o Heitor chegou à primeira casa e bateu na porta, um homem abriu a porta
e disse que morava sozinho. Ele também disse que não saía de casa há vários dias e alegou que não sabia nada sobre o criminoso. O detetive inspecionou a casa e imediatamente notou que o homem estava mentindo. Como? Há um guarda-chuva escondido atrás do sofá. O guarda-chuva está molhado e há uma pequena poça no chão. Este homem é o criminoso, ou está tentando esconder um. O Mike estava voltando para casa em Chicago, no inverno, quando começou uma nevasca. O tempo estava péssimo e o Mike achou que seria mais seguro passar a noite em um hotel e esperar até que parasse de nevar. O hotel era um pouco estranho, mas como era por apenas uma noite, o Mike achou que estava tudo bem. Na manhã seguinte, ao fazer o check-out e dirigir-se ao carro, ele descobriu que havia algo errado e chamou a polícia. Qual era o problema? O carro estava coberto de neve, e tudo bem, pois nevou a noite toda, mas o para-brisa está limpo, o que significa que alguém deve ter saído com o carro dele. O Silvio pegou um muffin muito bom no café e o colocou em sua mesa de escritório. Ele queria guardar para mais tarde e comê-lo no intervalo do café. Mas quando voltou da reunião, viu que alguém havia comido seu muffin. Apenas 3 pessoas poderiam ter feito isso. E apenas uma pessoa está dizendo a verdade. O Joelton diz que foi o Adriano. O Adriano diz que não comeu nada. O Tiago diz que ele também não comeu nada. Quem comeu o muffin? Foi o Tiago. Apenas uma pessoa está dizendo a verdade, e é o Adriano. Se o Joelton ou o Tiago dissessem a verdade, teríamos 2 pessoas dizendo a verdade, mas o Silvio sabia que apenas uma pessoa não estava mentindo. Um vampiro se mudou recentemente para uma cidade grande, onde ninguém o conhecia, para começar uma vida nova. Ainda assim, ele simplesmente não conseguiu evitar e começou a morder os moradores locais todas as noites. As pessoas ficaram com medo e pediram ao detetive Bruno para ajudá-las. Alguns dias depois, ele já tinha 3 suspeitos. Todos eles haviam se mudado recentemente para aquela cidade. O Bruno visitou todos os suspeitos e teve certeza de que encontrou o famoso vampiro. Quem é o vampiro? Bem, o homem à esquerda tem montes de alho na cozinha e os vampiros não suportam isso. O segundo suspeito tem muitos talheres de prata na cozinha, e ele não se importa em comer com um garfo de prata. Nenhum vampiro pode fazer isso. O cara de moletom é um vampiro. Ei, parece que alguém vai ter que se mudar novamente. Um homem foi a uma loja de utensílios domésticos para comprar algo para o seu novo apartamento. Se ele pegar um, pagará R$1. Se pegar 13, pagará R$2. Se pegar 138, ele pagará R$3. O que ele comprou? Os bens de que precisava eram os números para a porta do seu apartamento. Ele mora no apartamento 138, então comprou 3 números por R$1 cada. Um cientista criou um robô, Jason, que se parecia exatamente com um humano. Um dia, o Jason fugiu da casa do cientista, porque queria começar sua própria vida. E talvez ele pudesse ser companheiro de quarto daquele vampiro lá. A polícia começou a procurá-lo imediatamente, mas o cientista não tinha nenhuma foto do Jason. Eles logo perceberam que o Jason estava escondido na piscina e foram lá investigar. Havia 4 homens na piscina alegando que passaram quase 1 hora nadando. E a polícia pediu que eles fizessem uma coisa para provar que não eram robôs. Assim, eles imediatamente encontraram o Jason. O que eles pediram que fizessem? Eles pediram que mostrassem as mãos. Aqueles com os dedos enrugados depois de nadar eram humanos. Aquele com as mãos lisas só podia ser o robô. A Emília disse ao chefe que alguém roubou o relatório que ela havia preparado para a reunião. Ela também acrescentou que notou alguém entrar usando um moletom para esconder o rosto, um agasalho esportivo preto e luvas.
Poderia ser aquele vampiro? Não. Essa pessoa também tinha um anel com uma grande gema. O chefe não acreditou nela. Por quê? Ela disse que a pessoa estava usando luvas. Então, como ela viu o anel? A Emília deve ter simplesmente manchado o relatório com o café que ela bebe o tempo todo.